É isso aí, eu sou o Alisson Gomes e esse é o podcast Biblificando. E o nosso objetivo é trazer a luz das Escrituras para o seu dia a dia. Fica comigo e bora biblificar a sua vida. E aí galera, vocês estão bem? Eu espero que sim. Tô de volta depois de 14 dias de isolamento, de confinamento, de distanciamento, enfim, de enclausuramento dentro do meu quarto. Mas Jesus me libertou, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me resgatou e mandou o Covid embora. Aleluias! Nós estamos chegando hoje aqui ao episódio número 10 do podcast Biblificando. E é isso mesmo, hoje nós estamos aí na marca de 10 episódios já. Eu pensei que eu não ia chegar aí no 5, né? Já estamos no 10, vamos lá. E eu espero que esse projeto ele esteja sendo tão bom para vocês quanto ele está sendo para mim. E para comemorar essa marca, nós escolhemos hoje um tema bem complexo para tratar aqui. É um tema que traz muitas discussões teológicas muito antigas e com muitos bons argumentos dentro de todas as vertentes defendidas. Mas afinal, quem será que está certo no estudo? Calvinistas, arminianos, os dois, ou será que nenhum dos dois? Enfim, hoje nós vamos tentar trazer aqui a possibilidade da gente conseguir entender um pouquinho mais a respeito da salvação. E diante de tantas dúvidas, a pergunta que fica é: será que eu sou salvo? Sobe o som aí, DJ! Seguinte, galera, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não sou louco de falar pra vocês aqui que eu vou resolver uma questão teológica que existe há séculos, tá bom? Mas o que eu vou tentar fazer aqui é expor a maneira como eu enxergo essa questão e tentar também trazer uma interpretação que te ajude a entender com um pouco mais de clareza a respeito do tema. Para começar, eu vou trazer um breve resumo, bem breve mesmo, tá? Sobre o pensamento calvinista e arminiano a respeito da salvação. De forma bem rasa e bem superficial, para Calvino, a salvação se dá pela predestinação. Aqueles que creem, já creem porque são salvos. Ou seja, o ser humano já nasce sendo salvo ou não por Deus. E por mais que no decorrer de sua vida existam alguns percalços e ele se desvie de alguma forma, no momento em que Deus achar por ser o tempo certo, o chama e o resgata de maneira irresistível para cumprir os propósitos para salvar a vida de uma pessoa. Já para Armínio, a salvação ela acontece à medida que cremos em Jesus e em sua obra. Ele defende que para sermos salvos, nós precisamos agir de modo que transpareça a nossa fé em Jesus. Para ele, não é que Deus esteja nos predestinando a sermos salvos, mas sim que ele concede graça para que nós possamos alcançar a salvação através da fé que exercitamos nele. Resumindo, para Calvino eu tenho fé porque eu sou salvo, e para Armínio eu sou salvo porque eu tenho fé. Deu para entender? Mas afinal, qual das duas opiniões estão corretas? Galera, para a gente entender melhor a respeito desse tema, eu vou usar aqui um texto de Romanos, capítulo 9, dos versículos 6 até o 23. Aguenta aí pra gente ler, tá? E a gente discutir um pouquinho a respeito do assunto. No versículo 6, Paulo começa dizendo assim, ó: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei Esaú. Olha só o que nós temos até aqui.
nós vemos uma explicação clara que nos faz entender que existe uma diferença entre criaturas de Deus e os filhos de Deus. Isso fica evidente no versículo 8, dizendo que não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa, ou seja, aqueles que receberam a promessa de Deus. E isso acaba ficando ainda mais claro quando ele usa o exemplo dos próprios filhos de Isaac, já que ele era o próprio filho da promessa. Mas dos seus próprios filhos, Deus disse que amaria Jacó, mas rejeitaria Esaú. O fato mais interessante aí era que Esaú era primogênito. E como todos nós estamos muito acostumados a ver no contexto bíblico, normalmente os primogênitos eram aqueles que tinham maiores privilégios, digamos assim, né? Mas Deus escolheu a Jacó. Enfim, continuando aqui então a partir do versículo 14, diz o seguinte: E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: Eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Bom, paramos no versículo 18 para fazer um breve comentário aqui também. Como Paulo era um cara muito inteligente, ele já estava ligado que nós, leitores da carta aos Romanos, já viríamos com aquele papo de nossa, como Deus é injusto, salva quem Ele quer então? Então ele mesmo já responde as próprias perguntas, né? Ele dá respostas certeiras ali para todo mundo entender. E ele faz a ligação da soberania de Deus para a gente entender que Deus faz o que Ele bem entende. Nos mostra que a salvação não depende de nós sermos bonzinhos ou não, mas sim da misericórdia do próprio Deus. Porque, na realidade, se Deus fosse aplicar em nós a mesma justiça que nós praticamos aqui, o jogo já teria dado game over faz tempo. Vocês não acham? Enfim, vamos continuar aqui. No versículo 19, então. Mas algum de vocês me dirá: Então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: Por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para destruição? Quer dizer, se Ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Pois é, terminamos aí então no versículo 23. Eu confesso que esse versículo 20, ele chega a me dar arrepio, sabe? De tanto que eu gosto dele. É como se Paulo estivesse dizendo pra gente assim, ó: Você tá achando que você é quem para questionar o que Deus faz, hein? Não é mesmo? E é isso. Será que nós, seres humanos tão medíocres diante de Deus, será que nós temos o direito de questionar a Deus diante daquilo que Ele faz e como Ele faz? Eu prefiro não questionar, não. Mas olha que interessante que o texto fica a partir do versículo 21. O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fim desonroso? Aqui Paulo está dizendo o seguinte: por acaso você acha que Deus não pode fazer alguém para ser salvo e alguém para receber sua ira? E no versículo 22 e 23 diz: E se Deus, querendo mostrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para destruição? Que dizer, se Ele fez isto para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para sua glória? Ou seja, o que Paulo está falando aqui? E se Deus, para mostrar o quanto Ele é grande e poderoso, suporta essas pessoas as quais estão destinadas à condenação, pelo simples fato de querer dar oportunidades para aqueles que serão salvos, de enxergarem e reconhecerem que precisam se arrepender de seus pecados, crerem em Jesus para que não sejam condenados. Entendeu? Se Deus quer usar algumas pessoas para demonstrar para outras que elas precisam se arrepender, que elas precisam de Jesus, que elas precisam reconhecer que são falhas, pecadoras e
para que assim elas possam se encontrar com Jesus e serem salvas, sabe? E é aqui que entra a minha interpretação para esse texto, para o tema salvação. Eu não vejo a predestinação como única verdade, tá bom? Assim como eu não vejo a responsabilidade humana para a salvação como única verdade. Com esse texto aqui eu consigo enxergar as duas situações. Aí você pode falar que eu estou em cima do muro, que eu não quero ser calvinista nem arminiano, que eu estou querendo inventar uma nova lei para salvação. Eu não estou querendo fazer nada disso, tá? Eu estou simplesmente interpretando o texto de Romanos 9 da maneira como eu entendo que seja o mais próximo do ideal para que a gente interprete. Com esse texto aí eu consigo enxergar as duas situações, como eu disse. É claro que reconhecendo a soberania de Deus e sabendo que Ele é quem faz todas as coisas serem possíveis, eu entendo que tudo está de acordo com o plano estabelecido por Ele. Então, eu vejo nos exemplos de Isaac, Jacó e Esaú, por exemplo, que Deus escolheu alguns para serem salvos de maneira pré-determinada, sim. Mas para que eles cumprissem com seus propósitos aqui. Para que levassem a mensagem e que o reino crescesse. Assim como Jonas, por exemplo, que tentou não fazer aquilo que Deus ordenou que ele fizesse e foi parar na barriga de um peixe. Então, assim, me parece que ele não teve muita escolha ali, né? Era fazer a vontade de Deus. Por outro lado, eu percebo aí que através de muitas circunstâncias da vida, de dificuldades, de lutas e tribulações, Deus também nos capacita para entendermos por nós mesmos que nós precisamos dele. Que precisamos da sua graça, do seu perdão e da sua misericórdia a cada dia para que nós possamos ser salvos e para que nós possamos alcançar a vida eterna ao seu lado. Alisson, então você está me dizendo então que Deus causa o mal para nos ensinar? Não, eu não acho que Deus cause o mal. Eu acho que Deus se utiliza do mal para nos ensinar, para nos mostrar algumas coisas. Principalmente para nos mostrar que nós não somos absolutamente nada sem Ele. Eu entendo que Deus ele está interessado em ter um relacionamento verdadeiro conosco, com seus filhos, com seus servos. E um verdadeiro relacionamento ali, ele implica em quê? Em reciprocidade. Deus ele nos abençoa e da nossa parte cabe a nós a reconhecermos tudo que Jesus fez, tudo que Deus fez por nós, que Ele permitiu que nós fizéssemos, toda a graça que Ele nos permitiu ser alcançados por ela e a partir disso nós vivamos para Ele. De forma recíproca, ok? Não é uma troca, mas é um entendimento da nossa parte de que nós precisamos dele, de que sem ele nós não podemos ser salvos, de que sem ele nós vamos continuar vivendo de forma amarga, de forma triste, sem nenhum motivo pela qual nós encontremos prazer na vida. Tá? E é nesse fato de entender isso, reconhecer essa necessidade de ter Deus como centro das nossas vidas, que entra a responsabilidade humana para com a salvação. Então eu tenho responsabilidade na minha salvação? Não, o único que tem responsabilidade na tua salvação é Deus. Só que Deus ele usa algumas situações para que você entenda por si próprio o quanto você precisa dele para ser salvo, ok? Talvez seja um tema meio complicado, meio não, né? Ele é um tema meio complicado, muito complicado. Talvez eu tenha até embaralhado mais a tua cabeça, mas se isso aconteceu, escuta de novo e envie esse podcast para o máximo de pessoas que você puder, para que várias pessoas sejam alcançadas pela verdade que está na palavra, ok? Então é isso, meus queridos, muito bom poder estar aqui novamente fazendo conteúdo para vocês, estou muito feliz e que nada nos pare a partir de agora, amém? Que Deus abençoe, que Deus os guarde durante mais essa semana e até segunda que vem. Um grande abraço. É isso aí, nós vamos ficando por aqui, felizes por mais essa experiência que Deus tem nos proporcionado de poder crescermos juntos aí em conhecimento da palavra. Compartilhe esse podcast com o maior número de pessoas que você puder, envie aí nos seus grupos de amigos, da família, da sua igreja e use deste artifício para ser um propagador da palavra de Deus, ok? Fique com Deus, um grande abraço e até semana que vem, se o Pai assim nos permitir. Vamos biblificar geral.